Com relação à advertência de Deus quanto a consultar os mortos, também podemos ver em 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, no verso 13 a 15, diz lá o seguinte: aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Observem que esses homens que ensinam a respeito de consultar os mortos, eles se parecem bons, se parecem como homens que são discípulos de Cristo, que ensinam a mensagem, mas a Bíblia ela faz uma analogia e Satanás, dizendo que Satanás também pode parecer anjo de luz, mas na verdade tanto aqueles homens, tanto esses homens como Satanás são trevas, não luz. Os ensinamentos deles não são conforme as Escrituras dizem. Eles enganam as pessoas e mudam o contexto bíblico. Agora, existe, amigos, uma promessa do Senhor para aqueles que morrem. E essa promessa ela está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3 de Filipenses, no verso 20 a 21, diz o seguinte, capítulo 3, verso 21, mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá, do céu. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Veja os conselhos de Paulo. Até então, nós não temos nenhum corpo glorioso. A Bíblia nos apresenta que o corpo será glorioso depois que ele vier levar os seus. Aí sim, esses conselhos que Paulo nos apresenta nos mostra que o corpo será transformado e ficará um corpo glorioso, como ele também apresenta em outros textos bíblicos, que existe corpo mortais e corpos celestiais. Mas veja que esse corpo celestial é depois de que ele voltar, não como pregam por aí, dizendo que a pessoa já tem um corpo imortal, glorioso, já está sendo purificado e vai aprendendo, e o que a pessoa não aprendeu ainda irá aprender em outro corpo. Isso tudo é falso, isso tudo não é verdadeiro, não é bíblico, não é das Escrituras também originais, se alguns querem apresentar esses textos originais, e até procuram, alegando que não existe tal palavra no original. Pode ser até que não exista algumas palavras no originais, mas se você pegar o contexto todo
do Torá ou dos escritos no grego, você vai perceber que realmente não existe tal comprovação que o homem ele é imortal, que ele passa por várias almas e até mesmo por um animal, por um vegetal. Não existe isso. Deus diferenciou o homem dos seres, tanto animais como vegetais. Deus deu ao homem a capacidade de raciocinar, deu a mente, quando o homem era perfeito, ele deu a mente ao homem que se desenvolvesse até o infinito. Eu poderia dizer, com relação à morte, que a pessoa não permanece nesse estado. E isso nos mostra lá no livro de Jó 14, no verso 2. O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha, como uma sombra. Ele passa e desaparece. Quer dizer que a pessoa na morte a pessoa não permanece viva. O homem também ele é consumido. Diz lá no verso 10 do mesmo capítulo de Jó, diz o seguinte: mas quando alguém morre, está acabado, ou seja, acabou. Consumido é acabou. Depois de entregar a alma, para onde vai? É a pergunta. E a resposta é o seguinte: ele volta para o pó. Quer ver onde está isso? No próprio Jó 14, verso... Ou seja, aliás, 34, verso 15. Diz o seguinte. Leiamos. Então, todas as pessoas morreriam juntas no mesmo instante e voltariam de novo para o pó. Veja que ele está usando até o verbo no plural. Os pensamentos dessas pessoas perecem com elas. Isso você pode ver lá em Salmos 146, no verso 6. Depois que elas perecem, os pensamentos acabam, o fôlego de vida volta para Deus, Eclesiastes 12, 7. Não existe conhecimento dos homens. Você pode ler lá no mesmo livro, já que eu estou aqui em Jó, no capítulo 14, no verso 21. Se os filhos recebem homenagens, ele não fica sabendo. E se cai na desgraça, ele não tem notícia. Veja bem, amigos. Pregam por aí que a pessoa fica sabendo do que acontece, vendo tudo, observando. Não é isso que diz a Bíblia. As Escrituras dizem o seguinte, que a pessoa não tem notícia de nada. Se recebe alguma homenagem, como fazem por aí, fazem busto, como você pode ver nessa imagem, a pessoa não sabe o que está acontecendo, segundo o próprio texto bíblico. Não tem nem conhecimento do próprio Deus. Isso está escrito em Salmos, verso 6, capítulo 6, no versículo 5. Vamos ler. Pois no mundo dos mortos não és lembrado,
e lá ninguém pode te louvar. Dentro do contexto, é louvar a Deus. Salmo de Davi. Davi era o profeta que pregava a mensagem segundo o coração de Deus. Não há conhecimento de coisa nenhuma no mundo dos mortos. Salmos 146, no verso 4. Como é que então as pessoas pregam que depois que a pessoa morre, continua a falar, continua a dizer palavras, dizer o que a pessoa deve fazer, o que não deve? Isso é um engano, amigos. Não caia nessa. Estudem a palavra de Deus. Examinem as Escrituras. Jesus disse assim: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Meu povo, Jesus também disse, entre aspas, meu povo perece por falta de conhecimento. Ele usou o texto de Oséias 4, se eu não me engano, 4, verso 6. As pessoas, elas são enganadas porque ela não procura estudar a Bíblia, conhecer. Acreditam no que outros falam. Mas na verdade você tem que começar a dar uma olhada nas Escrituras, ver se as pessoas estão realmente pregando segundo o que a Bíblia nos diz. E até mesmo você pode, conhecendo as Escrituras, você pode repreender essas pessoas. Ser um instrumento na mão de Deus. Diz lá no Salmo 146, no verso 4, continuando: quando eles morrem, voltam para o pó da terra. Naquele dia, todos os seus planos se acabam. Lá não diz que os planos continuam. Aqui, o texto bíblico não diz que os planos das pessoas continuam, mas que acabam definitivamente. Acabar só pode ser definitivo, né? Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 5, diz o seguinte: sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Olha, veja bem o que diz no verso 6. Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece neste mundo. Nunca mais. A Bíblia não diz que eles iriam ressuscitar, se transformar em outras pessoas, mas ela deixa bem claro que nunca mais eles têm parte neste mundo. Como é que existem algumas pessoas, alguns até que se dizem estudiosos, pregam por aí que os mortos, eles reencarnam, eles se diz que eles nunca mais têm parte neste mundo. Ora, se nunca mais eles têm parte, como é que eles podem reviver e reencarnarem? É uma pergunta a se fazer, e você mesmo, caro amigo, pode responder a si próprio. Agora, alegar que você foi enganado por algumas denominações religiosas, por alguns religiosos, com relação a dízimo, a oferta, isso não tem nada a ver dentro do contexto de ressurreição, de reencarnação, de morte, de vida eterna. Então, engano existe de várias formas. Então, existem aqueles que enganam
com relação a